Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e esse vídeo vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos em Efésios, carta aos Efésios, né? Capítulo 5. Então eu já vou começar a leitura aqui. Imitadores de Deus como filhos queridos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças. Pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Filhos da luz, que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes. Outrora éreis travas, mas agora sois luz. Tá errado aqui na Bíblia, né? Éreis. Acho que era trevas, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor e não temeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz. E tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: Desperta, tu que estás dormindo. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e
cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus, que é Pai. A família, marido e mulher. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Em suma, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Então, a primeira coisa que eu observo quando eu entro em relacionamento com esse texto é como ele se objetivadamente, né? Ele insere para nós um dever, um dever que nos faz raciocinar a respeito de Deus. Porque para muitos de nós é difícil enxergar a Deus, crer em Deus, né? Ou até mesmo ter vontade de que Ele exista, pois os nossos pecados são muitos, né? Então, para que Deus exista, Ele tem que ser de um jeito muito específico, mas muito mesmo, senão nós não iremos querer que Ele exista. Nós desistiremos da existência de Deus. E Deus, ele não quer isso. Por isso, Deus aprendeu a perdoar, a aceitar. Deus aprendeu a ser como nós queremos que ele seja. Obviamente, ele é tão poderoso que ele pode fazer isso. E o que isso quer dizer? Que ele é um pai para nós, ele se empenha como um pai para nós.
Quando o texto adverte imitadores de Deus, quer dizer que se nós aprendermos com essa essa ação, conseguiríamos ser e desenvolver ações que são elevadas a Deus de tal forma que tudo será bem e será ao nosso favor. Quando a gente fala sobre Deus, para cada pessoa existe um peso diferente nessa palavra. E olha que curioso, né? As pessoas insistem em pesar igual, mesmo cada um na sua humilde interpretação da palavra, né? Deus carregue consigo, né, um peso diferente, um valor, um sintoma diferente, que a gente chama muito de crença, né? Uma criança, algo puro em você, algo que é superior a tudo que você é hoje, porque é dele que vem a superação. É dessa crença. E essa crença em Deus quer dizer sobreviver a tudo quanto possível for. Obedecer aos erros o máximo possível para que não o voltes a pecar. Converter sempre que possível ao bem, pois esse é o verdadeiro motivo de querer ser, essa ânsia pela vida que a criança se sacrificou para que todos, em amor a todos, pudessem ter vida. Obviamente eu preciso contrastar aqui, é um dever meu, de que isso não acontece. É lamentável entre nós as pessoas se darem vencidas pela ferramenta ilusória de aplicá-la momentaneamente para se decompor em uma aparência possível, né? Ou seja, como se houvesse um limite. Cheguei no meu limite. Esse é o possível que eu posso fazer. Dentro desse raciocínio, esse possível é o que é possível. Cercamos por mal, por lamentarmos, né? A dar a vida ao mal, lamentamos, mas cercamos e dizemos que tudo sobre esse cerco, esse cercado, tem a sua o seu fim. Acabou com todo o trabalho, tá tudo destruído, queimou todas as Bíblias, destruiu toda a verdade. Quando você diz que existe o fim, você se coloca no lugar de Deus. Você está entendendo? Tá bom, é para imitar a Deus, mas não é para se colocar no lugar de Deus. Pois você não sabe, né, o lugar de Deus. Quando a sociedade ela cria coisas para uma finalidade, ela desmonta
o, o Deus e ela faz o Deus nos seus limites, nas suas objetificações. E isso é perverso. É perverso porque a gente se sente, né, batendo cabeça nos extremos, né? A gente se sente sábio e a gente começa a viver por essa finalidade, a finalidade dos extremos. Mas esses extremos de cercos, cercantes, esses nomes, né? A América, a Mãerica, eu moro na Mãe Rica, América, eu moro. Essas delimitações de ocupações fizeram as pessoas se decomporem a um limite. E isso é envenenador, né? Isso é espadas escondidas, né? Isso é você você criar, né, um grupo para trabalhar técnicas de combate com as pessoas que te amam, né, com aquele que deverias amar, né? Pois é isso que é imitar a Deus. Os imitadores de Deus procuram amar ao próximo, né? Ver o próximo como a si mesmo. O que é o casamento, o matrimônio, a aliança? É a união para uma criação, para uma criança libertar esse casal, para dar não é uma não é como as pessoas é, drenam a partir desse palco de divisões pela parcimônia cultural que é ofertada a partir dos currículos e das suas vagas remanescentes e suas vagas das quais se dizem fazer o bem pelo mundo, pois existe trabalho, existe demanda. Ora, como se não fosses os próprios ameaçadores das demandas, né? Vocês ameaçam as pessoas para que elas queiram aquilo que vocês produzem, como se elas precisassem. Vocês envenenam as cabeças das pessoas dizendo que elas precisam. E isso não é imitar a Deus. Deus nunca falou de conforto, de paz, de amor, de é, lugar ao sol, de é, um emprego bom. Deus nunca nos separou assim. Deus nunca cercou algo e disse que era meu ou seu. Deus não faz isso. Deus é muito mais inteligente e ele ama muito mais a sua criação do que essa desesperança, essa falha no amor e na crença. E ela está aparente. Muitos aqui, conforme lemos no texto, escondem os seus pecados. Preferiam que Deus não existisse para saberes, né? Só que a carta, a consciência, esse relacionamento nos mostra, existe aqui aquele apelo, olha, meu irmão, eu sei que você
faz isso quando ninguém está vendo. Você acha que ninguém vê, mas está presente naquilo que você vem se tornando. Isso está vencendo você. Isso está te decompositando em você algo que está cada vez mais lhe agredindo. Fala aqui na palavra. Mas o que acontece? A vaidade, a falta de conselho sobre essa pessoa, ou vários outros motivos, né, que são decompositados pela oferta de lidar com isso, né, fazem com que a pessoa, né, ela crie o seu próprio motivo sobre o entendimento da sua autoridade, né? O seu entendimento sobre as coisas, e não um entendimento conjunto. Aliás, eu digo mais, o mundo está cheio de conhecimentos, de instalações de que são pessoais. Então, o mundo, ele é muito pessoal. O Brasil, em qual eu vivo, né, esse nosso território, as decisões elas são muito pessoais. E quando eu digo pessoais, mesmo que você clame ver a partir da política e de todo esse feedback midiático, você clame ver sobre a aparência que parece uma decisão coletiva, eu te ajusto a ver, né, sobre a frequência correta de que é uma decisão pessoal. É como se o poder da pessoalidade da pessoa conseguisse comprar um mundo. Você está entendendo? É como se fosse uma mãe de todos nós. Uma mãeria, né? Mas acontece que isso não está legal. Não estou querendo dizer para derrubar a Maria. Só estou precisando dizer que precisamos de uma verdadeira Maria. A verdadeira Maria é aquela que se faz coletiva. A coletividade das pessoas, elas precisam ser presentes. E aí, quando você estabelece que alguém tem um poder sobre uma cadeia de alguém, você sinceramente não cumpre com a coletividade. Você não tem poder de afirmar nada sobre nós. Você está causando mal no mundo. O que a gente precisa, então, é da verdadeira coletividade. E como que a gente consegue a coletividade? Amando uns aos outros. Se vendo uns aos outros. Pois pense bem, você é o resultado de um relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui é um relacionamento com um texto. Imagina o relacionamento que foi feito para que você obtivesse essa vida, né? Por que o texto aqui fala que a mulher deve confiar no seu marido, pois o seu marido é a cabeça e a mulher deve ser submissa? Pois o marido cabe a ele, enquanto a mulher crê em Deus e deixa crescer a criança dentro dela, o marido, com a cabeça, sai e pede graças a Deus para manter essa esposa o mais bem possível, pois ali existe a oferta de vida nova, vida eterna.
Mas por que vocês não conseguem acreditar nisso? Vocês, nós, por causa da pessoalidade, o peçonhento, o contaminador do mundo, aquele que se diz argumentos para poder ajustar com convicção aquilo que a gente escolheria. Mas a gente não tem poder de escolha. E aí, o que acontece? Acontece que é utilizado o capitalismo para escolher. E o capitalismo é um poder nosso? Não. O capitalismo não serve a nós. Essa idealização de fontes, né, de trocas, né, essa idealização é uma tecnologia que faz com que as pessoas acreditem em uma uh, em uma, digamos assim, uma troca de composição, né? Só que ninguém sabe o valor, ninguém sabe essa moeda, né? Ela tenta colocar todos os trabalhos a uma escritura, né? A escritura do trabalho é o capital e a contaminação que você tem por ela é aquilo que é escrito na sua vida, que é escrito e em ânimos em sua vida. Cristianismo, mas isso é o maior pecado, é o maior erro da humanidade. É a maior idiotice do ser humano é essa decomposição associativa, pois ele acredita tanto que isso é inteligente que cria várias formas de se submeter a isso e adorar isso como se isso fosse um Deus, como se isso desse certo. Mas não deu, jamais o dará. Isso não foi feito para dar certo. A ilusão não tem poder nesse mundo. Nós não nos agradaremos em ilusão, pois não somos ilusões. Isso tem gerado doença, isso tem atrasado as pessoas a se libertarem e encontrarem a salvação para gostarem do amor de Deus. E não que a palavra amor funcione, não que Deus seja amor, ele escreve amor, mas nós, na renderização do que a gente diz, né, acolher, é essa palavra que faz a pessoa entender, mas até essa palavra ela é errada, sabe? Porque é como se a gente estivesse colocando fim nas coisas e nada tem fim, né? Não existe fim, né? Esquece o fim, abandona essa ideia de fim, né? Para de ser um babaca, de viver o momento agora porque o fim está chegando. Esquece isso, né? Viva para amar uns aos outros, pois assim você o verá. Assim ele estará contigo na onipotência, na onipresença e na onisciência da qual você vira e mexe, se fica aí na sua. Como é possível? Se perguntando como é possível. Então,
de certa forma, tem muita coisa para ser feita. Mas a notícia boa é que o muito que tem para ser feito, se nós quisermos, somos muitos e o muito, com muito, se torna apenas uma coisa, pois somos um nessa situação. É isso que é o maior milagre. É essa que é a volta de Jesus. Quando todos nós, de alguma forma, nos rendermos a essa solução, conseguiremos, de uma forma só, mudar todo o mundo para o caminho do melhor, o caminho verdadeiro, o caminho da luz, né? E aí conseguiremos ser uma família, nesse sentido de acreditar verdadeiramente no nosso Criador como um Pai, como um ser de amor, um ser que a gente pode acreditar, pois Ele é todos e todos são Ele. Então, se você está em dúvida se você pode acreditar no fulaninho, o fulaninho, você não deve acreditar nele. Você deve acreditar em todos, pois todos lhe verão. Essa que é a questão. Todos o veem. E não há necessidade de temer isso, pois todos somos um. O que a gente pode fazer nessa divisibilidade, a qual nos é exercício, nos manter, é ser o mais bem possível para os seus irmãos. Amai os irmãos como a si mesmo. E não os deixem prejudicados é, por suas vontades de desacreditar nisso, né? Se você quer fazer alguma coisa, primeiro garanta que o seu irmão também o poderá fazer. Senão você estará atrasando a sua e a nossa família, né, de crescer, nosso amor. E eu sei que muitos nunca vão viver a vida inteira e não vão considerar que somos uma família. Vão precisar de ferramentas ilusórias, a política, ferramentas ilusórias para em algum momento dizer: ah, não, mas eu acredito sim, tem a política. Eu votei. Uma ferramenta ilusória, né, para dizer que é verdadeiro da família, que faz parte da família, que tem contribuído, né? Ora, sinceramente, a maior parte das pessoas que diz contribuir não fazem nada, nem sequer movem um dedo. E eu digo isso no espírito. Porque o que lhe adianta tomar de Deus, ter o apoio por esse regime fechado no capital, por toda essa tecnologia que garante, né, a uns esse poder, esse direito de roubar no sentido de desajustar a realidade ao seu favor. Pois quando você contribui, você pega e ajusta ao favor de todos.
E se não ao seu o suficiente, se não, quem é você na minha família? Um ladrão. E aqui na Bíblia tem um lugar para você. Você não viverá, né? A Bíblia diz que os ladrões, né? É, hum, não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Deixa eu ver aqui. Nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é um idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então é isso. O nosso apelo aqui é que você se entregue, pois, cara, a minha vida já está vivida, né? As vidas de quem será salvo já estão vividas. Não dizendo que eu serei salvo, mas pensando nessa situação, me colocando como se eu fosse salvo, para olhar o outro lado de quem está fazendo coisas ruins, né? Se apropriando de coisas que não deveria. Então, a minha vida já foi salva. O meu apelo aqui é para que você se salve, pois se você se salvar, seremos mais agradáveis àquele que nos colocou, né? Aquele que nos deu vida em abundância, aos nossos herdeiros, aos nossos antepassados, pois se você age assim, não é culpa do seu antepassado. Talvez o seu antepassado esperasse que você não fizesse assim, né? Talvez ele tivesse ideia de que ele pensasse que a inteligência e a harmonia o salvariam, que o poder da nota tocando sobre o Espírito da graça lhe deixaria satisfeito bastante para amar o seu irmão e desejar que ele tocasse ou o escutasse com o amor e revelasse a Deus a partir disso, né? Amai uns aos outros, dai, né? Dividir, né? Então, como que você consegue andar com o seu carro por aí e assistir tantas desgraças no mundo sabendo que você é mais um que alimenta essa desgraça? Como você pode ir lá e alimentar a fábrica desse carro, alimentar a fábrica da gasolina desse carro, alimentar todos esses processos e no seu tribunal você apresenta a prova assim, mas Deus, isso é normal. Aqui, ó, todos nós o fazemos. Se eu não fizesse, outro faria. Eis a prova. Como pode ser assim, né? Então, preste bem atenção, né? Volte no passado, converse com os iniciadores desses acontecimentos, veja se o que os moveu era essa atitude que os move hoje, que os drena, que os sentem. Que anjo é você? Que anjudador, que anjuros é você? O que você jura? Volte os seus pais do passado e veja para o seu país do presente e veja se isso está certo, né? Oh, preste bem atenção, né? É muito fácil resolver. Quando você diz que é difícil, você só está escolhendo não resolver.
E quando você escolhe não resolver, você se despede do mundo melhor. Você se despede da esperança. Talvez você não assenta assim, pois você utiliza drogas como esses venenos momentâneos, mas você nunca verá a salvação, a menos que você se entregue. E se entregar seria, nesse caso, aceitar o erro, né? Aceitar o errei e quero me consertar. Quero consertar o mundo, né? Realmente é, precisamos de mudar esse mundo, mudar essa diversão entre nós. É, precisamos de nos unir todos juntos e mudar isso. Se a eletricidade mudou a vida de todos nós, por que que o amor de uns com os outros não o mudaria? E olha que a gente nem está falando de precisar de um Thomas Edison, de um Newton, de um Albert Einstein. A gente não está falando de um gênio. O gênio já está entre nós, né? É o amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, né? É, se convença de que você precisa de amar uns aos outros, né? Nós precisamos dessa solução na nossa vida. E nós só conseguiremos isso com a libertação de todos. A libertação desses volumes, desses vícios e virtudes aí que as pessoas carregam. Né? Então, eu preciso ter um salário caro porque eu quero um carro bom. Esse sou eu na vida. Eu sou assim, esse sou eu. Ah, eu sou. Isso é elegância. Você ainda vai passar por isso na sua vida. Eu já tenho experiência. Isso aqui. Que isso, que cachorrada mais lamuriante, né? Que idealizações é, desprovidas de valor, né? Que prisão é essa, né? Que falta de coragem, que falta de carne, né? Que ilusão que você quer servir, que restaurante é esse? Sem sabor, sem coragem. Larga de ser entupido de ideiarinhas. Larga, abandona essa mãe, esse pai aí e vai para Jesus. Esse padrão aí de ser, né? Sacrifique tudo. Exploda essa linha de raciocínio, de convivência. Veja os animais, né? Olha para a vida. Não tem ninguém que tem essa, essa esse propósito, né? Nós somos seres humanos, né? Precisamos de harmonia entre nós, senão nós nunca faremos o nosso formigueiro crescer de verdade, né? A nossa terra, vamos dizer assim. Então, é isso, né? Esse é o apelo. E esse apelo não é meu, né? É um relacionamento aqui com a Bíblia. Né? Eu, indiferente do que acontecer, eu continuarei acontecendo até minha morte, né? Isso não vai mudar nada. Agora, se o mundo mudar, eu mudo com o mundo. Essa é a minha esperança, né? E é isso que está escrito na Bíblia. Esse era o desejo dos filósofos no passado. Eles queriam mudar Roma, queriam mudar o sistema político, pois mudariam para todos.
né? E isso era o motivo deles pensar. É por isso que eles iam para as academias. É por isso que eles nos vigiavam. Não é para poder esclarecer por vias das dúvidas e consultas de que nós devemos ser ou não infelizes pela justificação, pela como se a gente fosse culpado do nosso jeito de ser nessa sociedade, ou a gente deveria carregar essa culpa pelo simples desejo de ser observado por essa linha de observação, né, esse laboratório de contas, tá tudo errado. Até mesmo esse laboratório é uma pura encrenca de circo, né? É o circo das atrações. Então, é isso. Essa é a mensagem. E enquanto estamos indiferentes, né? Se algum dia Jesus verdadeiramente voltar, acredito fielmente na palavra de que aqueles que são, é aquilo que a Bíblia diz, né? Vão cair e o mundo vai ser só dos amados, né? Dos amores. Né? Esse sim. E olha, precisa, viu? Não é porque eu não tenho dó daqueles que vai ficar, não. Mas porque não, Deus não quer, né? Não quer. Deus não quer e eu também não quero. Eu imito a Deus nessa coisa, eu não quero. Se eu fosse viver, eu não queria esse tipo de gente. E se ele está oferecendo a salvação, por que esse tipo de gente ainda continua? Né? Por que isso é possível, né? Por que no livre-arbítrio as pessoas não são fortes o bastante para abandonar essa, esse modo de vida e construir um modo de vida pleno, verdadeiramente, né? Então, é isso. Eu acredito que, né, são muito poucas pessoas, né? Poucas assim, são muitas pessoas, né? Mas muitas pessoas elas o serão é, também, né? Serão porque, né, é, não foram pegas por essa realidade aí de falsos poderes, né? Reveladores do poder, sei lá. O poder de Deus ele é muito maior do que o poder do homem. O homem que tenta é, desmoralizar o homem, né, mostrar a face do homem, né? Esse homem ele tá numa ilusão de poder, de visualização, de, né, atuação. Mas, sinceramente, cara, você não tem. Isso não é poder. Você não consegue criar nada, né? Você só servir. Se quando você diz que vai servir, né, como um anjo, né? Você só está tentando é, fazer sei lá, fazer um papel do primeiro da classe, né? Do inteligentíssimo, graças a configurações humanas, né? Mas o homem não vê o próprio homem. O homem não vê a si mesmo. É só, é só o Criador que o vê. O homem, quando ele
faz alguma coisa só para ele imaginar que vê, idealizar, se sentir inteligente, se sentir potente para ver. Mas ele não vê. Quem realmente vê alguma coisa é Deus. Né? E ele, sinceramente, ele até pode falar, né? Ele fala com você. Ele fala com fulano, fala com ciclano, dentro dessa sua... é, desse seu entendimento de ah, é, criação de Deus, né? Então ele sim fala com você pelo exercício da criação, mas é, talvez, né, quando ele fala, você não tenha campo de entendimento, né? Porque o campo de entendimento da palavra de Deus sobre uma edição de campo e administração do homem, às vezes o homem ele não tem campo para entender a Deus, né? Saber de Deus. Ele, na verdade, ele tem campo, né? O campo é o próprio ser. Só que o que acontece? Como o ser humano ele está muito ligado às coisas que o servem, ele é muito afetado por esses objetos e objetivos, né? E aí Deus, quando ele se mostra para nós, né, na comunicação, ele sinceramente, ele não tem nada a ver com essas vontades, esses objetos e objetivos do homem. Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso, né? Com esse modelo de vida, com esse propósito? Veja só, o ser humano, ele é um animal. A responsabilidade do homem de construir isso tudo é como se fosse uma escala de um animal selvagem que se mostrou selvagem a partir da inteligência e construiu a selva para que o seu lado selvagem lhe garantisse nessa selva construída, né, o seu reino, né? Isso não é o reino de Deus, é o reino do homem. Deus gostaria, né? Deus comunica, Deus quer o equilíbrio, né? O prazer da vida, né? Não é o medo constante, essa insegurança, essa desconfiança, né? Não é à toa que somos obras e obramos, né? Então, quando a gente fica só preocupando com nós mesmos, sendo que o mundo é muito grande, e se a gente conseguisse nos relacionar com o mundo, conseguiríamos construir, né, uma relação com o mundo muito linda, né? Uma coisa muito mais do que essa ciência teórica que diz conhecer alguma coisa. Eu falo, né? A China ela consegue, né? O país da China tem muitas construções que mostram como os chineses eles são, né? Eles têm poderes de se relacionar com a natureza de forma incrível e tal. Eles evoluem bastante. O que que acontece? O homem, na sua forma humana, né, ele tem se feito, né, de subestimador, né,
Ele começa a subestimar as coisas para dizer que sabe e empodera sobre as coisas. Mas para você ter algum vínculo sobre as coisas, você deve ser amigo, você deve se tornar um com essa coisa. Você deve entrar em comunhão. Então, o homem ele deve entrar em comunhão com os peixes para que os peixes queiram se doar para o amor do homem. Assim como o homem algum dia se doará para o amor dos peixes. Você está entendendo isso? Então, o que acontece? O nosso propósito em vida não é crescer e constituir uma família e viver isolado nessa cidadezinha e nessa vida burguesa idiota, recebendo cada um competindo com o outro o salário que eu ganho. Não, é para entrar em comunhão com as espécies a quais dependem de nós. O ecossistema, ele é não é essa derivação por conhecimento. Isso é um prazer de ser um apresentador de conhecimento, mas tudo é uma unidade. É um só planeta. É um só ambiente. E eu não estou drogado, eu não estou doente, eu não estou burro. É você que depende dessa divisão para se mostrar coincidente, para as pessoas te aceitarem e darem a você, olha, verdadeiramente, você tem razão. É, percebe-se que sim. Mas não, é um só. E o que isso quer dizer? Tá, você pode observar os aspectos diferenciais, mas você não deve crer que é outra coisa. Pois nada é outro. Tudo é um com o agora. E é isso que tem que lhe abrir o jogo e fazer você amar. Não é uma droga, não é um ayahuasca, não é um chá de cogumelo, não é uma maconha, nem um pó, nem isso aquilo que tem que te acordar. É é o sopro da vida mesmo, é a comunicação. Então você não pode subestimar as vidas, pois senão você as mata, você atropela, você toma decisões erradas. E Deus não quer isso, porque a gente consegue encontrar a decisão certa. Então essa é a esperança, né? E quando a gente ama uns aos outros, a gente consegue tomar a decisão certa mais fácil. E não a decisão que é certa para o senhor das empresas. Não, não é a decisão certa para esse senhor, mas é a decisão certa para o Senhor Deus, o Criador desse universo. Então aí eu te digo, você conseguirá comunicar com os peixes, com as aves, com todas as vidas, e você se ajoelhará e dará graças a Deus. Você vai conseguir a salvação, os movimentos para a sua salvação. Você não vai se prender articularmente a nada, pois os animais vão te ajudar a sair dessa. A vida, a planta, tudo vai estar em abundância plena para isso, para te ajudar. E não, a farmácia ela não vai virar para você. Temos uma solução aqui, é R$14,90. Porque eu gosto de você, eu faço por R$13. Não, sai fora. Deus deu tudo em abundância, está na natureza. Eu te dou uma carona
Se um carro aqui, esse carro aqui tá valendo tantos reais, porque um carro é bom. Não, não. O cavalo, ele leva você de graça. Aliás, ele gosta de levar você, porque ele ama você. Deus o ensinou ele a amar você. Por quê, pessoal? Por que que vocês resolveram brigar assim? Por que que vocês Por que que vocês acreditam tanto nessa infelicidade a quais vocês é, tentam se encontrar, mas cada vez mais se matam, né? Se subestimam, lamentam? Eu vejo pessoas dizendo: eu não sou bom para ser médico. Eu falo: nem médico existe. Só a única pessoa que pode medir é a Deus. É Deus. Ah, eu queria poder ser médico, mas eu não entendo nada, eu sou burro, isso e aquilo. Caraca, mano. Se você soubesse que tudo isso é uma ilusão do paraíso, você abandonaria tudo e viveria no paraíso, pois tudo isso são nomes subterfugiários para serem validos em uma área controlada. Mas ninguém controla Deus. Imitando a Deus como queremos controlá-lo. Deveríamos amá-lo. Quer, faz, mas saiba que eu te amo. Queres me matar? Mate-me, mas saiba que eu estou buscando amá-lo. Só isso, né? Queres me abandonar? Queres me humilhar? Faça. E eu só estou querendo te amar. E para ser livre, para ser seguro, para gostar de mim mesmo. Né? Então é exatamente isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!